Oi, gente. Boa tarde. A gente está começando um podcast do Formação chamado Bem Aí Pode. O conhecimento está bem aí. Esse é o mote do nosso podcast. A ideia é que esse podcast reúna pessoas que são parceiras do Formação em diferentes áreas. E esse é o nosso primeiro episódio do podcast. A gente está muito feliz porque ele já começa assim com uma beleza incrível, que é receber a Aline da Silva Ferreira, que é uma lutadora brasileira de luta olímpica, que foi a primeira atleta do nosso país a conquistar uma medalha em um mundial da modalidade, que reúne aí 8 medalhas de ouro, 14 de prata e 9 medalhas de bronze, e que está aqui em São Luís do Maranhão, veio para o Maranhão para contribuir com o desenvolvimento das meninas de uma comunidade chamada Alegria Maracanã, aqui em São Luís, no bairro Maracanã, e ajudar o Instituto Formação, né, e também essa comunidade a se desenvolver a partir daquilo que é essa luta que ela dedica aí sua vida para praticar e também ensinar. Então, sem mais delongas, Aline, muito obrigada por estar aqui no nosso podcast. Gente, obrigada a vocês. Eu tô super honrada de estar estreando esse podcast, assim, de verdade, uma honra. E muito feliz de ter conhecido, de estar aqui no Maranhão. Eu sempre quis conhecer São Luís. Nunca imaginei que eu ia poder começar uma parceria com um projeto tão bonito que é o Formação. Então eu tenho, assim, só a agradecer. E eu acho lindo, assim, essa energia que a gente tem. Eu acho que o mundo acaba corroborando para que a gente se encontre no momento certo, né? Eu já vou te pedindo desculpa, porque hoje era para estar aqui uma garrafa de café com um beijozinho, né? Tava sabendo disso. Tava sabendo, vou cobrar então. Da próxima. Pois é, então a gente já vai pedir para a nossa equipe de comunicação já agendar o retorno, viu? A gente já tá tendo que planejar isso. Eu quero dos 3 tipos, viu? Convido tradicional, da fininha, da outra. Eu quero provar de tudo. Perfeito, vamos providenciar tudo na sua próxima volta. Mas, Aline, conta pra gente, quem é a Aline? Quem é a Aline? Complexo, né? Eu vou te falar que tem vários processos na minha vida que eu fui me descobrindo, né? Do quem é a Aline. E com a minha carreira tão consolidada como atleta, teve um momento que eu tinha dificuldade de falar quem era a Aline sem falar da atleta, né? E eu entrei num processo longo, assim, de reflexão do quem é a Aline, né? E eu percebi que o esporte, ele é uma parte importantíssima da minha vida. Eu fui criada só pela minha mãe, Dona Lídia, uma mulher preta, mãe solo. Eu acho que a gente tem histórias demais como essas para contar. Minha história, infelizmente, não é novidade. Tá cheio de história como essa por aí. Ela tinha que trabalhar demais para me criar e eu ficava na rua aprontando. Eu sempre fui grandona, né, gente? Eu falo isso, vocês imaginam aí. Eu tenho 1,76 m hoje. Quando eu era criança, eu tinha 1,71 m. Com 11 anos, eu já tinha 1,71 m. Porque minha primeira menstruação foi aos 9. Então, eu espichei dos 9 aos 11. E aí, criança grande acha que já é adulta, acha que é madura, ou quer, né, pagar de madura, como a gente fala. Então, enquanto minha mãe trabalhava até de madrugada, porque ela trabalhava com telemarketing em São Paulo, eu ficava na rua. A minha avó tinha depressão profunda e era quem cuidava da gente no quintal de família. Então, minha avó não dava conta de ficar atrás da Aline. E eu sempre fui muito espertinha, grandona, ficava na rua aprontando, aprendendo a beber, aprendendo a fumar, aprendendo a usar drogas. Até que em uma dessas situações eu tive um coma alcoólico. Minha mãe chegou do trabalho, não me encontrou em casa, a família inteira desesperou, me procurando, me encontraram desacordada, levaram para o hospital, enfim. Dali, minha mãe ficou desesperada com a escola, porque descobriu que eu também não ia à aula. Lá em São Paulo a gente chama de cabular a aula. Então eu cabulava Aqui a aula. A gente chama de gazear a aula. Gazear também. É novo pra gazear, mim. Né? Todo mundo já gazeou aqui, né? Todo mundo? O povo da técnica que tá assistindo, todo mundo que tá do outro lado. Eu era mestra em cabular aula. Uma vez eu dei de cara com a minha mãe, menina, assim, virando esquina, assim. Meu Deus do céu. Mas eu sou de São Bento, do interior do Maranhão, e lá era mais difícil, porque como lá era uma cidade pequena... Todo mundo sabe que você então, tá... assim, a diretora parecia que não tinha muita coisa que fazer, porque todo mundo que gazeava a aula, imediatamente, assim, pós 11 horas, bateu o sino, pra todo mundo voltar pra casa, já não tinha bilhete, era na voz mesmo. Todo mundo sabe. Olha, Diane não foi pra aula, dona Zúlia, o que foi que aconteceu? Então... E não tem nem pra onde fugir, eu imagino, né? Eu tinha, São Paulo é uma cidade grande, eu fui criada em São Paulo, então tinha muito lugar pra fugir, ficar aprontando, sabe? E aí, depois desse acontecimento, minha mãe ficou desesperada e começou a caçar escolas pra me mudar. E a escola nova tinha uma coisa em especial. Ela tinha o esporte alinhado à educação, porque esporte é educação, né? E aí eu fazia o horário de aula
E depois, no horário de aula, eu tinha que escolher algum esporte pra fazer. E eu sempre gostei de brincar de Power Rangers com os meus primos. Eu fui criada no quintal de família, tenho primos do meu tamanho. Mas fala, qual Power Ranger você era? Eu era amarela, óbvio. A amarela é a mais bonita de todas. Então eu adorava brincar de Power Rangers. Eu batia muito neles dois nisso, porque eu sempre fui melhor lutando quando era brincando. Eles dois, quando eles se desentendiam, eles me chamavam pra defender. A Ranger amarela chegava pra salvar, sabe? Minha mãe com aquela ideia ainda, né? A família, né? Eu como era grandona, era desengonçada. Ela falava, não, você tem que fazer jazz, porque tem que ficar mais feminina, tem que ficar não sei o quê. E eu falava, meu Deus do céu, eu vou passar vergonha no jazz. Eu não tenho condições de fazer um negócio desse. Eu quero fazer luta. E aí, ela falou, tá bom, você vai fazer luta, mas você vai ter que fazer aula de computação, digitação. Sei lá, naquela época a gente não nascia aprendendo a digitar, né? Tinha que fazer aula pra aprender a digitar, teclar os botões. E aí... eu não perdi a mania de cabular, eu cabulava a aula de digitação para fazer mais judô. E o que foi mágico assim na minha vida, que eu falo, é que na mesma medida que eu fui me apaixonando por esse esporte, eu fui mudando meu comportamento. Porque eu ouvia tanto que eu tinha que treinar mais forte, e para aguentar treinar forte eu tinha que descansar, eu tinha que comer bem. E eu me dedicava tanto treinando cada vez mais forte, cada vez mais, que eu não tinha mais energia para ficar na rua. E tu começou a gostar de ficar na escola? Eu gostava da escola. Assim, ó, eu vou te falar, eu sempre gostei de estudar. E na época que eu cabulava aula nas escolas mais fracas e públicas que eu estudei, eu estudava sozinha depois. Então, minha mãe não desconfiava, porque minhas notas eram boas. Eu sempre amei a leitura, sempre gostei disso, né? Eu tô achando muito massa esse nosso papo, porque a gente já tá tocando em várias pautas importantes quando a gente tá falando de desenvolvimento, né? Que um deles é como o ambiente da escola, e eu não tô falando só esse ambiente do currículo, né? Daquilo que é o conteúdo que se dá na escola, mas como o ambiente físico da escola contribui também, né, um ambiente criativo, um ambiente acolhedor, contribui também para que a gente tenha vontade de ir para a escola, porque existe a vontade de ir para a escola e existe o que faz a gente permanecer na escola, né? E gostar, né? Sentir prazer naquilo. E aí eu já vou aproveitar, porque a gente está exatamente fazendo uma campanha de educação para o Maranhão, que chama É Hora de Voltar, né? Que é o retorno seguro para as aulas, né? E assim, a gente em parceria com o Unicef, em parceria com o DIM, em parceria com a SEDUC, criamos essa campanha que conta a história, né, de crianças e adolescentes que voltaram, que retornaram para a escola, né? E essas crianças chamam outras crianças para permanecer na escola, e elas falam justamente o porquê que elas estão na escola, né? É por conta de um cinema, é por conta de uma atividade lúdica, é por conta da aula de literatura. E aí, eu vou aproveitar para poder dizer que fora da escola não pode, né? Fora da escola não pode, e para ficar na escola é preciso a gente criar esse ambiente saudável. E eu acho que o esporte, ele conversa muito com essa construção desse ambiente. O esporte, ele é educação. Para mim, o esporte de alto rendimento, eu fui atleta de alto rendimento durante toda a minha vida, ele não faz sentido algum se eu for atleta de alto rendimento por medalha. Não faz sentido algum investimento. Só faz sentido se for por educação. E aí, até quando eu penso assim, no porquê que eu gostava tanto, né, de praticar esporte, porque de repente eu me descobri boa em algo que eu não tinha imaginado. Né? Eu era boa até então em ficar na rua, em aprontar, né? em levar bronca. Eu era boa nisso. Em ser Power Ranger. Em ser Power Rangers, entendeu? eu acho que, no fundo, todo mundo quer ser visto, quer pertencer de alguma forma. E a gente vai achar essa forma de pertencer. Até aquele momento eu pertencia na rua. Eu tinha uma identidade, as pessoas me notavam por aquilo. Quando eu passei a fazer judô, eu fui notada por uma outra coisa. Então, na escola, me reconheciam pelo judô também. Então, talvez, se não tivesse esse ambiente escolar, né, alinhado com o esporte, talvez eu não tivesse, né, perpetuado tanto, né, na prática. E aí, é engraçado que depois de alguns anos, né, a minha família, que no início, familiares e amigos vieram com aquela coisa, judô não é coisa de menina, vai ficar masculina, aquele monte de fala carregadíssima, né, de vários estereótipos e preconceitos. Depois de alguns anos, se eu ameaçasse parar, a menina virava um reboliço lá em casa. Porque eles vivenciaram, eles foram testemunhas da transformação da Aline como quase num passe de mágica, sabe? Que massa. Aline, me diz uma coisa. Qual que é, quando tu, por exemplo, pensa numa Empodera, né? O que foi que te fez dar o estalo, assim, para dizer assim, eu preciso dessa ação, dessa iniciativa nesse momento da minha carreira?
O que foi isso? Eu não sei se foi um estalo, tá? Eu falo assim que a minha Empodera, ela é um pouco de mim, do que eu vivi. Então, a minha vida foi transformada por causa de uma oportunidade. Foi uma oportunidade que me fez viajar para mais de 30 países, fazer faculdade, aprender outra língua, virar vice-presidente de uma confederação brasileira. Foi uma oportunidade. A Aline não é incrível, a Aline não é nada demais. Aí tem muita gente que fala assim, mas você lutou pra caramba pra chegar aí. Eu lutei. E aí é onde as pessoas não percebem a palavra privilégio. Todo mundo luta muito pra chegar onde chegou. Todo mundo que chega tem o seu próprio, né, grau de desafio, a sua própria história. Eu tive a minha, batalhei demais pra chegar onde eu cheguei. Mas eu tive a oportunidade de me dedicar e ser o meu melhor. Eu tive a oportunidade de batalhar pelo que eu queria. Tem gente que não tem isso. E para mim foi muito doloroso, porque mesmo com essa oportunidade, eu passei perrengue demais para chegar onde eu cheguei. Mesmo depois da minha primeira medalha em mundiais, eu passei fome morando em Curitiba. Eu sofri assédio durante toda a minha vida, adolescência e início de fase adulta, como todas as mulheres da nossa sociedade. No esporte, então, tem um ambiente aí que tem que falar muito disso, porque acaba sendo mais propício, né, para que algumas coisas aconteçam. E aí eu comecei, em certo momento da minha vida, eu sempre fui muito militante, e quanto mais eu estudava, ficava ainda mais doloroso, porque aí para onde a gente olha, a gente enxerga. Então, por exemplo, os abusos e assédios, até certo momento da minha vida, eu não tinha reconhecido que eu tinha sofrido certos abusos e assédio, até eu entender o que era cada um deles, né? Começa a ficar dolorido de lidar com tudo isso. Para mim, a minha Empodera, ela acaba me dando um remédio para minha dor, porque eu começo a trazer aquela coisa que eu nem sei se realmente no fundo da espiritualidade do mundo isso é verdade, mas que talvez eu passei por tudo que eu passei para poder hoje transformar a vida de outras. Então eu tô pegando a minha dor e tentando transformar em algo bonito. É só um jeito de lidar com a dor no final das coisas, sabe? Sabe uma coisa legal? O Formação, ele tem a gente sempre fala que eu com 13 anos, eu era beneficiária do Instituto Formação, né? Eu nasci em São Bento, na Baixada Maranhense. E aí eu sempre gostei muito de futebol. Sempre gostei muito de futebol. E aí eu jogava na rua também, né? Com os meus primos, com os vizinhos. Eu preciso fazer uma pausa aqui, a gente vai ter que marcar um jogo em algum momento aqui. No... porque também no Formação tem uma galera que gosta de futebol, né? Que eu gosto Carol, de jogar. Ana Hortência, todo mundo, Lídia, então, enfim, gosta muito. Quase todo mundo de formação gosta de esporte. Todo mundo de formação gosta marcar, de esporte, né? Inclusive, todo mundo vai estar na sua aula amanhã, nessa nossa inauguração do projeto no Maracanã. Mas então, quando eu tinha 13 anos, né? Eu comecei no Formação pela área de esporte, né? Por uma metodologia chamada Futebol 3. Gostava muito de jogar futebol, tinha uma metodologia educativa chamada Futebol 3, que é um futebol jogado em 3 tempos, né? E aquilo ali me chamou a atenção e eu disse, bom, vou pra lá, né? Aqui a gente chama que a pessoa é fominha, que é quando a pessoa só quer jogar o tempo inteiro, né? A cabeça do dedo é arrancada, porque o asfalto é quente, é de noite, né? Enfim, é à tarde. Então, assim, a minha geração era uma geração muito fominha, né? Qualquer tempo era tempo, né? E aí, eu jogava na rua e pensei, mais uma chance para eu continuar jogando em outro lugar, né? E aí, o que acontece? Eu sempre ouvi, dos 13 anos até os 17 anos, que foi quando eu fiquei ali 4 anos mesmo em processo de formação cidadã com o Instituto Formação, eu sempre ouvi esse mote, assim, né? Que se as pessoas tiverem oportunidade, não importa se elas estão em São Bento, se elas estão em Cajari, se elas estão no Curralzinho, em Pinheiro, se elas estão em Porto Franco ou no Maiobão, se elas tiverem oportunidade, elas vão conseguir se desenvolver, né? Elas conseguem chegar até a porta. Se elas abrem a porta ou não, já cabe a elas, mas elas precisam ter oportunidade, né? Então, eu gosto muito de como tu traz a oportunidade para dentro do nosso bate-papo. E aí, Aline, eu já estou olhando assim uma coisa, que Maranhense é Maranhense é um pessoal diferenciado, né? Maranhense. E aí já tá me gerando algumas curiosidades sobre como é que as meninas vão receber, assim, vão prestar atenção, vão receber de verdade esse projeto, né? Eu já estou pensando aqui na pronúncia, né? Como é que se pronuncia? Meu Deus, isso é uma dificuldade. Wrestling, né? É um trava-língua, gente. Tu tem que te preparar, porque aqui vão ter várias variações, porque eu já falei, o maranhense é diferenciado, né? Então aqui é aquele negócio, né?
palavras que são melhores ditas de forma errada do que na palavra original, tipo exame, né? Então, assim, você tem que se preparar para já entender que vão ter variações dessas palavras. Desde que elas continuem fazendo luta, elas podem falar assim, vamos simplificar? O que você faz, minha filha? Faço luta. É mais fácil assim, né? Eu vou até te falar que esse negócio de explicar o que a gente faz é um caos na minha vida, porque o wrestling não é um esporte divulgado. Pouca gente conhece, gente. Vamos combinar. Pouca gente conhece. Não é muito divulgado. E eu vou já dizer, tirar todo o peso, a carga aí de quem tá, do ouvinte, que a culpa não é nossa, tá? A mídia não mostra muito. A gente não tem muito momento para assistir, para consumir esportes olímpicos como um todo. E aí eu, normalmente, quando eu tô na rua e as pessoas às vezes, né, acham que eu sou atleta e perguntam assim, você faz alguma coisa, moça? Você joga o quê? Aí eu viro assim, eu jogo gente. A pessoa fala assim, não, olha só, eu faço luta. Eu jogo gente no chão, né, sabe, sem kimono, né, a gente derruba, cada vez que eu derrubo alguém eu ganho pontos, é uma coisa assim, né. Então desde que as meninas entendam essa parte, tá ótimo. E você pretende continuar estreitando os laços com o Maranhão? Com certeza, eu acho que nossa missão nosso projeto é sobre oportunidade, e aí eu falo assim, o que seria da Aline se a Aline não tivesse experimentado o judô? Então, a gente tem toda uma sociedade, né, criada em vários conceitos de gênero, mas também embasados em lei, como uma lei que proibiu mulheres durante quase 40 anos a praticar esportes considerados masculinos, futebol, lutas e tudo mais, que passaram uma mensagem muito forte, né, muito sistêmica pra gente de que esse lugar não era nosso. Então, quando eu comecei a praticar, eu ouvi de todos os lados que isso não era coisa de menina. E se eu tivesse desistido, aonde é que a Aline estaria hoje? Será que a Aline estaria Acabei aqui? de pensar como é que seria a Aline dançando jazz. Como assim. seria a Aline dançando jazz? Imaginando a Aline, tinha 11 anos, era, Aline? Era 11? Era 11 anos. Tô pensando na Aline 11 anos dançando jazz ou fazendo judô. Eu não teria me transformado na Ranger amarela, Eu não entendeu? sei se nossa equipe de comunicação vai poder subir isso no podcast, mas seria legal fazer um desenho da Aline dançando jazz. Meme, virou meme, caramba. Virou meme. Agora, Aline, fala, como vai ser uma Empodera aqui no Maracanã? O que vocês estão trazendo pra gente? A gente está trazendo o wrestling, então, essa luta para meninas. É importante falar que a gente tem que ter ambientes... Aí tem gente que critica, fala assim, mas por que só para meninas? Tá, né, excluindo os homens. É porque, como eu falei, né, como a gente não foi incentivada e como muita gente na sociedade não acreditava que... E até hoje a gente ainda tem falas como essa, que esse espaço é espaço para menina, a gente precisa criar um ambiente seguro psicologicamente, para as meninas pertencerem a algo que talvez antes elas não considerassem, então agora elas precisam considerar, porque a nossa mensagem ela é muito direta. Estamos aqui para atender meninas nesse projeto de luta. Então todos os lugares que eu treinei minha vida inteira tinham 2 ou 3 meninas contra 10 meninos. Esse espaço vai ser diferente, é um espaço psicologicamente seguro para essas meninas. Aulas de inglês, junto com a aula de wrestling. Eu acho que o inglês ele abre portas, tem pouca oportunidade também para a gente aprender realmente a falar e de formas diversas, né, que não seja só com quadro, com a lousa. E a gente pretende no decorrer do ano ainda incluir aulas de tecnologia da Web3, né, falando aí de blockchain, que é um ambiente que é uma revolução da internet, a terceira revolução da internet, que tem uma pouca aderência de meninas e mulheres nesse mercado e ele vem criando a blockchain, ela não é sobre moeda, é sobre soluções criadas nessa tecnologia que vem trazendo muita transformação para o mundo. Eu acho importante a gente incluir nossas meninas nessa conversa. Nossa, assim, né? Eu já vou avisando para a equipe de formação que o projeto são para as meninas do Maracanã, não é para a equipe, viu? Porque eu tô escutando aqui no meu ponto eletrônico, tem um monte de gente já interessada, então, assim, de vez em quando. Tem limite de idade, né? Mas a gente pode criar uma outra turma. Tem limite de idade, viu? Aline, a gente, enfim, o Formação tá muito feliz mesmo, assim, com essa parceria. 2022 tem sido um ano pra gente de novas possibilidades, né? De novos planejamentos. E a gente é uma organização liderada por mulheres, né? Eu acho incrível, adorei. A gente é uma organização... Só de andar ali eu já sinto poder, entendeu? A gente é uma organização liderada por mulheres. Ali. Nós temos 4 mulheres na diretoria, né? Já faz tempo. E além de ser uma organização liderada por mulheres, a gente é uma organização que tem no nosso quadro 85% de mulheres, assim, né? E se a gente fosse... Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e falou, isso faz toda a diferença do ponto de vista do cuidado. Eu falei, não estou falando do cuidado, estou falando do poder daquilo que é dirigir uma organização, né? Uhum. Porque a gente está sempre voltada para a economia do cuidado, né? Então, como mulher, a gente vem da economia do cuidado. Então,
inclusive não se quantifica no mercado, né? Mas deveria se quantificar, né? Mas a gente está falando de um espaço onde a gente está com o poder de dirigir uma organização e, sobretudo, criar um processo igualitário, né? Criar um ambiente sensível, criar um ambiente onde a gente consiga crescer juntas, né? Criar um ambiente democrático, né? Saudável, porque eu acho que a gente precisa disso, a gente realmente precisa disso. E o nosso olhar, né? Ele sempre nos direciona para uma calçada. Nós estamos sentados numa calçada, tomando um cafezinho com um beijo no final da tarde e conversando, olhando o horizonte, né? E os nossos sonhos estão no horizonte. Então, tudo aquilo que a gente quer fazer no Formação, a gente sempre está sentado numa calçada, tomando um cafezinho no final da tarde, olhando para o horizonte, começando a pintar esse horizonte com todas as possibilidades. E é isso que a gente quer que as meninas façam de verdade. Pintem os horizontes com todas as possibilidades daquilo que elas pensam ser. Se vai se materializar ou não, é uma decisão delas, mas elas precisam de oportunidade para poder chegar até essa calçada. Me diz, qual que é a tua mensagem, né, para todo mundo que está assistindo a gente em relação à importância do empoderamento feminino no esporte? Eu diria a importância do empoderamento feminino na sociedade, a importância do empoderamento das minorias, representadas por uma maioria na população como um todo, minorias na tomada de decisão. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu participo de muita palestra e painéis, e em um deles um rapaz falou, agora é muito chato, é muito difícil fazer projeto, porque toda hora a gente está esquecendo de alguma minoria e tudo mais. Eu falei, não é sobre isso, é sobre, quando a gente fala da importância da diversidade dentro das instituições e que tenham empresas lideradas por mulheres como a Me Empodere e como a Formação, é que justamente você não tem que pensar em tudo sozinho. Cada um vai cobrir um ponto cego e assim a gente atende a maioria, que é o que interessa para a população. Então, a mensagem que fica eu acho que a gente tem que pensar duas vezes, a gente tem que treinar o nosso olhar e o nosso pensamento e todas as nossas reflexões no sentido de estar presente ativamente em tudo aquilo que eu acho que eu sei. Então, eu olho para alguma coisa, eu tiro uma conclusão, e isso é natural, porque a gente usa toda a nossa memória guardada, a memória de aprendizado, a gente usa ela nas tomadas de decisões. Eu olho uma pessoa na rua, eu tomo uma conclusão sobre aquilo. Eu vejo uma situação, eu tomo uma conclusão sobre aquilo. Então, olha de novo, olha pela segunda vez e traz um olhar ativo agora. Esteja presente na tomada de decisão do seu cérebro sobre o que aquela imagem te representa. Porque tudo que a gente está pedindo aqui é igualdade de ponto de partida, igualdade de conclusões, para que quando uma pessoa me veja na rua, ela não olhe rapidamente e já tire as conclusões dela sobre o que eu represento, ou uma situação representa. Olha de novo. A mensagem é olha de novo, esteja ativo nesses olhares, esteja presente, ativo, e não deixa só o reflexo na memória decidir por si só o que aquilo pode representar, sabe? Então, o lugar de mulher é na luta? Diriam que não. Olha de novo, porque a gente está por aí, lutando em todo lugar. É isso. O nome do nosso podcast, Aline, chama Bem Aí, né? Bem Aí é uma expressão maranhense típica, né? Para tu que tá chegando, eu já vou te avisando. Se alguém falar para ti, bem aí, desconfie. Calcula, né? Bem aí parece matemática, entendeu? Bem aí é uma coisa das exatas, veja bem. A gente está fazendo aqui uma trilha, por exemplo, a trilha da Ilha do Cajual. Ilha do Cajual é uma comunidade quilombola que fica em Alcântara, né? E a gente tem um projeto em Ilha do Cajual, que é o Olimpíadas do Brincar ou Jogar. Agora a gente está numa expansão maior de ações por lá. E toda a equipe foi para a Ilha do Cajual. Toda a equipe, né? Na verdade, as diretoras Lídia, Regina e Vânia estão devendo uma visita à Ilha do Cajual. E toda a equipe foi... E a Hortência também, né? Tem a Hortência também está devendo uma visita para a Ilha do Cajual. E todo mundo foi para a Ilha do Cajual e são 5 quilômetros. Mas não são 5 quilômetros num asfaltinho, um negocinho plano, bonitinho, que dá para tu botar uma alfazema e ir charlando. Não é isso. São 5 quilômetros no meio do mato, sobe, desce, atravessa com tronco, tem água para um lado, água para o outro. E aí o que acontece? Todas as vezes que a gente está se aproximando, fala, gente, tá longe... A pessoa que é local fala assim, não, tá bem aí. Acontece que se o percurso tiver 6 metros, cada bem aí significa 2 quilômetros. Tem que fazer a conta realmente, é pra bater o desespero. Então, o que ele faz? O que ela faz?
ela diz bem aí e na tua cabeça funciona. Então, tu anda, até tu ficar sem pensar nada e diz assim, mas já vai chegar bem aí. Então, qual que é a ideia do nosso podcast? A ideia do nosso podcast é que o bem aí é para dizer que o conhecimento está bem aí. O que a gente está querendo é encurtar o espaço, né, com oportunidades para que as pessoas consigam enxergar que a materialização do sonho pode estar bem aí. Então, o que a Me Empodera está fazendo nesse momento é trazendo o wrestling, que está longe, né, para a realidade bem aqui da comunidade Alegria Maracanã. Então, assim, é aquilo que é a potência das nossas organizações, né? E juntas, porque parceria é tudo, né? Isso. Andar em rede é tudo. Né? É isso, é muito bom ter alguém, né, no caminho para dizer que, não desanima ainda não, que tá bem aí, realmente, continua. Acho que a parceria é sobre isso, né? Dá da uma gente água. Ter essa pedir força, ajuda de uma Power Ranger amarela. De ter esse esforço, esse reforço. Eu gostei muito do conceito do bem aí, porque ele se aplica para muita coisa, viu? E agora eu vou ficar ligeira aqui na cidade, eu vou ficar esperta para onde eu tô indo. Aline, muito obrigada por participar da nossa primeira edição do podcast. E aí, eu vou aproveitar isso aqui, porque como está sendo uma conversa super alegre, fluida, para dizer que esse podcast, ele tem... Quem apresenta é mulher e quem fala é mulher. Então, aqui é um podcast de mulheres, né? E, enfim, muito obrigado. O Instituto Formação agradece, eu te agradeço. E é uma alegria imensa ter você aqui pelas bandas do Maranhão, caminhando nosso território, pisando esse chão de transformação que a gente quer construir. Alegria minha. Vocês não têm noção quanto eu tô feliz de estar sendo bem recebida, de estar fazendo essa parceria com vocês, que já tem uma história tão bonita. De verdade, é uma honra pra gente. E vamos que vamos. Agora é literalmente bora lutar pra fazer isso dar certo. Tchau, gente. Aquelas coisas. Tchau.